Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou a professora Daniela Perdigão e vou falar um pouquinho sobre a matéria de hoje, que é a Introdução aos Profissionais Auditores de Saúde. Então, quando a gente fala sobre profissionais auditores de saúde, ou melhor, quando a gente fala de auditoria, nós estamos falando de multidisciplinaridade, né? Principalmente auditoria em processos de saúde. Então, a gente fala em médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, uma série de profissionais da área da saúde que trabalham dentro desse processo de auditoria, desempenhando um papel fundamental na avaliação da qualidade e da eficiência dos serviços de saúde. Então, a atuação multidisciplinar desses profissionais, eles garantem que os recursos sejam utilizados de forma responsável e que os pacientes recebam o melhor atendimento possível. Bom, pessoal, então quando a gente fala do papel dos profissionais auditores de saúde, a gente primeiro começa com a definição, depois a gente fala do papel, né? Então, se a gente for definir o auditor de saúde, é aquele profissional que é responsável por analisar, avaliar e monitorar os processos e práticas em organizações de saúde, visando o quê? Sempre a melhoria contínua da qualidade e eficiência desses serviços prestados. Então, o profissional auditor, seja ele médico, enfermeiro, fisioterapeuta, nutri, fono, enfim, ele é um profissional que tem o paciente no centro do cuidado e o foco dele, de fato, é analisar e avaliar os processos e práticas que visam, né, que vão de encontro à melhoria contínua dessa qualidade, tá? Quando a gente fala no papel do auditor de saúde, aí a gente fala na questão da necessidade de atuar com um olhar externo e independente. Então, ele precisa identificar oportunidades de melhoria ali naquele processo do cuidado, garantindo a conformidade com leis e regulamentos e, assim, promovendo a otimização dos recursos disponíveis. Então, ou seja, nós precisamos ter um olhar de sustentabilidade, tá? E aí, quando a gente fala na questão de nem tudo que é mais caro é melhor, entretanto, nem tudo que é caro sai caro, essa é a visão do olhar externo, é unir o custo-benefício. Então, o auditor ele faz justamente isso, levando em consideração os regulamentos, as leis, as normativas e tudo mais. E o auditor, esse profissional auditor, independente da sua formação base, ele tem uma responsabilidade chave. Por meio dessas auditorias, principalmente a auditoria clínica, né, que é a mais representativa que a gente tem, mas não só elas, também pela auditoria administrativa, financeira, ele precisa ter o conhecimento desses indicadores de desempenho, porque é por meio deles que a gente vai sugerir a implementação de controles internos e as recomendações de soluções para elevar essa qualidade e a segurança do atendimento. Então, é muito importante que esse profissional ele desenvolva isso, ele tenha essa expertise para poder levar para a autogestão soluções que elevem de fato a qualidade. Então, o foco do auditor não é diminuir custos, não. O foco do auditor é ofertar assistência com economicidade, que seria a economia com a qualidade, e não somente a economia. Tá? Então, esse seria o foco assim, principal na questão de implementações de controles internos e recomendações acerca desse aumento, dessa melhoria da qualidade e segurança no atendimento. Ok, eu tenho algumas áreas de atuações dos profissionais de auditores, né, dentro da área de auditoria em saúde. Por exemplo, aqui eu estou colocando algumas, tá, pessoal? Mas tem muitas áreas, tá? Eu já falei muitas para vocês. Mas uma das áreas bem fortes aí é a área dos hospitais e clínicas. Né? A gente tem aí auditores que vão analisar a eficiência desses processos, a qualidade dos serviços, o cumprimento de normas e regulamentos dentro do contexto de hospitais e clínicas. Também podem auditar questões de custos, como a gente já conversou anteriormente. Profissionais auditores dentro das operadoras e planos de saúde, que são a fonte pagadora, né, que vão verificar a correta cobertura, faturamento de procedimentos, as autorizações, as negativas, enfim. Os órgãos reguladores, a gente fala aqui de Secretaria de Saúde, regulação, central de regulação,
a ANS, né, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, enfim, são órgãos reguladores. Então, a gente também tem profissional auditor lá dentro. Indústria farmacêutica também é muito forte, tá? Esses auditores eles vão avaliar em especial a conformidade desses processos de produção e também da distribuição e comercialização de. Ok, e aí eu vou falar de algumas áreas aqui, tá? Algumas profissões de auditoria, mas são muito mais, tá? Vou destacar algumas aqui, que são a odontologia, farmácia, nutrição, fisioterapia, além da enfermagem e também da auditoria médica, tá? Então, a odontologia, por exemplo, ela trabalha com foco na participação da auditoria de órteses e próteses e materiais especiais, né, odontológicos. Então, essas OPMs, né, que a gente chama de órteses e próteses materiais especiais, elas vêm aumentando cada vez mais dentro do mercado e elas são muito caras, extremamente caras. Então, é muito importante que se tenha um auditor especialista, tá? Quando a gente fala de cirurgia de bucomaxilo, por exemplo, é importante lembrar que o bucomaxilo, ele é um profissional odontólogo. Então, ele precisa ser um odontólogo para poder auditar contas, né, que utilizem OPMs para bucomaxilo, que é muito utilizado, né? Fratura de face, etc. A auditoria da farmácia, ela tem um foco na elaboração de listas e tabelas de medicamentos para fazer protocolos, padronizações em farmácias hospitalares. Por exemplo, eu vou dar uma alta para um paciente, eu posso padronizar a receita que esse paciente vai para casa, levando em consideração, com a ajuda do farmacêutico, o quê? A melhor indicação, valores, né, o custo-benefício, porque principalmente, né, em hospitais onde você atende pacientes com poder aquisitivo um pouco mais baixo, é importante você ter essa noção de que se aquele remédio que o médico está passando, esse paciente ele tem condições de comprar. Né? Então, ou se ele pode ser substituído por um remédio que possa ser, eventualmente, ser vendido mais barato em farmácias populares, ou que ele pode ser pego até mesmo gratuitamente. Então, todos esses estudos, né, de custo e eficácia, ele precisa ser realizado. E o profissional farmacêutico, ele ajuda demais, ele é peça-chave na hora de fazer essa composição desses documentos. Fisioterapia, foco na elaboração de planos de cuidado, de protocolos, de indicação. Então, é muito importante que a auditoria trabalhe com a entrega de valores. Né? A gente precisa compreender que a fisioterapia, né, nenhuma área na área da saúde ela é engessada. Então, a gente precisa entender, levar em consideração o custo-efetividade. Né? Então, é isso que a gente precisa. Não adianta economizar na quantidade de fisioterapia e aquele paciente ficar mais tempo do que deveria por conta, às vezes, de justamente falta da fisioterapia. Tá? E a nutrição. Foco na seleção, na metodologia de vários tipos de dietas interais. Hoje a gente tem assim, uma gama enorme de dietas interais, né, e parenterais. Então, ele é o profissional que apoia o médico, né, na hora dessa decisão dessa dieta, principalmente das dietas interais. Então, esses profissionais, eles têm aí dentro do processo de auditoria. Nós, enfermeiros, possuímos uma resolução específica de auditoria em enfermagem. Tá? Essa resolução, ela era 266 de 2002, então desde 2002 nós tínhamos essa resolução e, graças a Deus, nós conseguimos agora em 2023, com a ajuda das associações, né, principalmente em relação à Associação Brasileira de Enfermeiros Auditores, nós conseguimos atualizar essa nossa resolução. Mesmo assim, nós ainda, mesmo tendo uma resolução que era de 2002, né, nós éramos praticamente a única profissão que tinha uma resolução específica de auditoria. Né? Recentemente, agora que o médico teve em seu leque de atuação o reconhecimento da auditoria como uma sub-área, né, de especialização, e nós já tínhamos essa resolução desde 2002, e ela foi atualizada. Então, eu trouxe aqui só um pedacinho dela, no próximo slide eu tenho aqui o QR Code na íntegra da resolução, tá? Mas só para vocês entenderem uma coisa que eu queria chamar a atenção. Aqui no artigo 1º, ele tem um parágrafo único que fala que no âmbito da equipe de enfermagem, a atividade de auditoria é privativa do enfermeiro. Então, ou seja, só pode ser auditor apenas aquele profissional que é enfermeiro.
Então, o técnico de enfermagem, o auxiliar, as outras categorias não podem exercer a profissão de auditoria, tá? Ele pode ser um auxiliar de contas, auxiliar de faturamento, alguma coisa nesse sentido, mas não auditor. Lá no artigo 2º, ele fala o seguinte, que os RTs, né, que são os responsáveis técnicos pelos serviços de auditoria, ou seja, onde tiver serviço de auditoria precisa ter um responsável técnico, ele fala que esses profissionais preferencialmente deverão ser especialistas na área da auditoria. Então, ou seja, não tem a obrigatoriedade de ser especialista, mas a resolução traz bem clara e fortemente a necessidade de, se preferencialmente, esse profissional ser especialista em auditoria. E aí aqui, olha, eu coloco uma diferença, tá, dentro da resolução, que traz conceitos que são conceitos diferentes. Por exemplo, o conceito A fala de enfermeiro em auditoria, que é aquele profissional que é generalista e que, porventura, atua em serviço de auditoria, né? Então, eu estou atuando dentro de um serviço de auditoria, mas não sou especialista. Então, eu sou um enfermeiro em auditoria. Agora, o enfermeiro auditor, aí sim, é aquele enfermeiro que tem a titulação de especialista na área de auditoria. Ele pode ou não estar atuando na área de auditoria, mas se ele tiver o título, ele sim é considerado enfermeiro auditor. Então, essas duas definições, elas são importantes, porque eu só posso, de acordo com a resolução, dizer que eu sou um enfermeiro auditor se eu tiver a especialização. Do contrário, se eu não tenho especialização, mas trabalho com auditoria, eu me denomino um enfermeiro em auditoria, ok? Vamos seguir aqui. Aqui eu deixei o QR Code da resolução, tá? Mas qualquer coisa vocês podem também entrar lá no Google e digitar resolução COFEN 733 de 2023, que ela... Ok, então vamos falar um pouquinho sobre as habilidades e competências que são essenciais dentro do contexto da auditoria. Então, quando eu falo do profissional, né, auditor, dentro desse contexto, eu falo no pensamento crítico, né, que seria o quê? A capacidade desse profissional, seja qual for a formação em saúde dele, né, mas desse profissional auditor, dessa capacidade de analisar essas informações, que é aquilo que eu sempre falei muito com vocês, a questão analítica. O profissional analítico hoje ele vale ouro, porque a gente não consegue encontrar ele facilmente, né? Identificar problemas e tomar decisões fundamentadas, isso é muito importante. Esse profissional ele precisa ter uma comunicação eficaz também, ele precisa ter habilidade de se comunicar de maneira clara, concisa. Quando a gente fala persuasiva, é uma persuasão no sentido de que você tem dados para mostrar para a pessoa. Então, quando você tem dados que mostram para a pessoa aquela situação, você acaba se tornando uma pessoa persuasiva. Por quê? Porque você consegue persuadir a pessoa com dados, com informações. Portanto, isso é uma comunicação eficaz. E a gente tem um ganho positivo nisso, porque o auditor ele também tem que dar capacitação para a equipe. Então, como capacitar uma equipe sem ele ser persuasivo? Não vai adiantar, é trabalho perdido. Então, por isso que a literatura traz essa questão, né, e a prática endossa a questão da necessidade da comunicação eficaz. Outro ponto importante também é o conhecimento técnico. É muito importante que o auditor ele tenha domínio das normas, dos regulamentos, das melhores práticas que são relacionadas àquela auditoria que ele vai fazer. Então, por exemplo, eu posso não saber muita coisa sobre UTI, por exemplo, mas eu preciso me cercar de colegas que saibam bastante, preciso estudar aquilo ali, principalmente as normas, os regulamentos vigentes, para que eu possa partir para o campo para auditar. Então, o conhecimento técnico ele é indispensável no processo da auditoria. E eu tenho a organização e planejamento, né, que é aquela capacidade de estruturar, de gerenciar eficazmente esses processos da auditoria. Sequência aqui, nós temos o próximo slide que fala sobre o processo de auditoria em saúde. Então, todo o processo de auditoria em saúde, gente, ele segue esse rito, tá? Diagnóstico, primeiro o auditor ele precisa fazer uma análise detalhada dos processos, ele precisa levantar dados dessa organização de saúde, depois ele vem com planejamento, que com essa análise, com esses dados, ele vai planejar por meio de definição de objetivos, escopo, qual que é a metodologia que ele vai utilizar, se é uma auditoria retrospectiva,
se é uma auditoria concorrente, se é uma analítica, enfim. Aí, no terceiro passo, vem a coleta de dados, que é a obtenção de informações que são relevantes, que são importantes por meio de entrevistas e revisão de documentos. Quarto passo, a análise. Tudo isso que ele veio até aqui, passo 1, passo 2, passo 3, vai ser analisado. Todos esses dados que foram coletados vão ser analisados, identificados, né, para que a gente possa observar e identificar oportunidades de melhoria. E o quinto passo são as recomendações. Então, a gente sempre fecha um relatório de auditoria com recomendações sobre aquilo que pode melhorar, aqueles processos, aquelas janelas de melhoria que a gente costuma utilizar. Então, o processo de auditoria, gente, ele tem essas 5 etapas, tá? Isso aqui é sempre vai seguir essas etapas e de acordo com essas. Quais são os benefícios dessa auditoria da organização de saúde? Primeiro que a gente otimiza custo, a gente tem melhoria da qualidade e conformidade regulatória. Então, a pessoa que trabalha com uma auditoria constante, a instituição que trabalha com auditoria constante, interna, ou com avaliações externas, ela está pronta aí, por exemplo, para qualquer visita da ANS, para qualquer visita do Ministério da Saúde, para qualquer visita. Ela está simplesmente pronta, tá? Para essas visitas. Mas nós não temos desafios nenhum em relação a essa multidisciplinaridade, a essas áreas de atuação da auditoria? Claro que temos. Temos desafios e temos tendências, tá? Um dos desafios maiores que nós temos é a complexidade do sistema de saúde, ou seja, nós temos 2 nós críticos aí. Primeiro, padronização de processos. As empresas, né, as instituições de saúde, na verdade, a grande parte aí que eu ando observando, eles têm um grande déficit na padronização de processos. O que são processos? Processos é aquilo que indica para a gente início, meio e fim, ou seja, exatamente onde que a gente tem que começar, por onde nós temos que passar e o que nós temos que fazer e onde nós finalizamos. Então, a gente tem muito problema. Vocês já perceberam, por exemplo, às vezes vocês têm alguma situação, né, tragam para dentro da realidade de vocês, que vocês recebem, às vezes, 1000 informações diferentes, é mais ou menos isso. Isso significa o quê? Falta de processo, tá? E a outra coisa que nós temos do outro lado é a resistência à mudança. Então, por exemplo, às vezes você até implanta algum processo bacana e tal, mas para que esse processo ele tenha êxito, ele tenha sucesso, o que eu preciso? O que eu preciso? Eu pergunto para vocês. Que ele seja realizado, não é isso? Isso chama engajamento. Então, de nada adianta eu fazer o melhor protocolo do mundo, fazer a coisa mais linda do mundo, se ele não vai ser cumprido. Então, esses são os 2 problemas. Além da falta de processo, eu ainda tenho a resistência à mudança. Então, por isso é que o auditor ele é a pessoa que precisa mesmo persuadir, que precisa convencer que aquilo ali vai ser bacana, para que isso vire tendência, tá? Outra coisa interessante também em relação à tendência é a questão da integração de tecnologia. Gente, a gente não vai na esquina sem tecnologia, tá? Hoje, por exemplo, por que o táxi ficou bem para trás do Uber? Tecnologia. Nós temos ali o Uber na palma da sua mão. O táxi, às vezes, você tem que efetuar uma ligação, ou às vezes você até tem. Você às vezes até tem alguma plataforma que chame, mas às vezes falha, enfim. Então, a tecnologia, ela é tudo, ela é o segredo de tudo. Dentro da área da saúde, ela não é diferente, tá? Então, a tendência é que quanto maior a adoção de tecnologia, como aí a gente fala de Big Data, Machine Learning, inteligência artificial, né, que é a famosa IA, para automatizar essas tarefas, melhora a análise de dados, tá? Mais fidedigna fica essa análise de dados. E aí eu consigo, com uma análise de dados fidedigna, eu consigo implantar planos de ação mais fidedignos também. Outra coisa interessante é o foco na qualidade. Cada vez mais a auditoria em saúde, ela se concentra na qualidade dos serviços e na identificação de oportunidades de melhoria. Então, a gente, por exemplo, é o famoso barato que sai caro. Muitas vezes a gente faz uma economia aqui, que lá na frente vai ficar muito mais caro. Então, esse é o bacana da auditoria de saúde, a gente mostrar para o gestor que realmente ele tem economia que não deve ser feita, porque lá na frente vai te sair muito mais caro. E uma abordagem colaborativa, né? Então, quando a gente tem um trabalho
entre esse quarteto, né? Auditor, gestores, profissionais de saúde e pacientes, que é um quarteto, né? Porque são 4 pessoas envolvidas, você tem uma auditoria muito mais eficaz para a implementação de soluções efetivas. Então, quanto mais colaborativo forem os pares envolvidos, melhor o resultado. Bem, então, quando a gente fala de certificação em profissional, estou falando de auditor de saúde, já dissemos ali que, de acordo com a nossa resolução do COFEM, o auditor especialista, ele é auditor em saúde. E aquele que não é especialista, ele apenas trabalha com auditoria, tá? Então, é um enfermeiro em auditoria, aquele que não tem especialização. Então, quando a gente fala, então a especialização, ele é o básico, tá, gente? A gente chama de base, e existem outras certificações e formações profissionais. Por exemplo, nós temos algumas certificações que são reconhecidas especificamente na auditoria, que é o CRCA, que é o Certified Risk and Compliance Auditor, que é uma empresa internacional que certifica, é uma especialidade mais focada em compliance, ou então a CIA, que é o Certified International Auditor, que é um certificado de auditoria internacional, que vai comprovar essa sua expertise na área. A formação acadêmica, como a gente falou aqui, muitos auditores possuem formações em áreas diferentes, né? Enfermagem, medicina na própria administração hospitalar, gestão hospitalar, odontologia, fisioterapia, biomédico, biólogos, existem biólogos auditores também. Quem mais? Direito, tá? Advogado, existe, a judicialização em saúde é muito grande, então também existe, enfim. Então, a formação ela é básica, nível de 3º grau, faculdade, né, dentro da área da saúde, e ele vem com essa expertise aí na auditoria. E a educação continuada, né? Então, além da formação inicial, é essencial que os profissionais auditores mantenham sempre atualizados, né? Então, vai ser por meio de curso, workshops, participação em eventos específicos na área da saúde. Então, é bem bacana, por exemplo, a gente teve recentemente a Feira Hospitalar, que é uma feira grande que acontece anualmente. Lá levam-se muitas novas tecnologias. É bacana que o pessoal da auditoria esteja presente lá para se inteirar do que são essas novas tecnologias no mercado, para na hora que você estiver lá com a caneta na mão auditando, ou até mesmo em loco, você não se esquecer que novas tecnologias elas vão existir sempre. É importante que o auditor ele saiba, né, para que ele não cometa, às vezes, equívoco. Não faça aquela economia que eu costumo dizer que é economia porca, né? Ótimo. E aí a gente tem a questão de ética e padrões de conduta. Então, esse profissional, independente de qual seja a formação básica, né, o profissional auditor, ele precisa ter integridade e imparcialidade. Então, os profissionais auditores de saúde, eles têm que manter a mais alta integridade e imparcialidade, né? Então, a gente precisa ser objetivo, isento de conflitos de interesse, né? Então, o que seria um conflito de interesse? Por exemplo, de manhã eu sou auditora num determinado hospital, à tarde eu sou auditora na fonte pagadora desse hospital, ou seja, sou auditora lá na operadora de saúde. Então, como é que acontece isso? De manhã eu acendo uma vela para um, à tarde eu acendo vela para outro. Isso é o que a gente chama de conflito de interesse, tá? Trabalhar em empresa de OPM e trabalhar em empresa de fonte pagadora, enfim, isso aí precisa ser evitado pelo auditor. A gente tem o código de ética profissional, então cada profissional tem o seu código de ética da sua profissão, tá? Fora isso, nós da enfermagem ainda temos a resolução 733 de 2023, que traz também lá dentro algumas coisas que são relacionadas ao código de ética específico do enfermeiro auditor. E, além de tudo, a gente precisa ter profissionalismo e desenvolvimento contínuo, né, gente? É impossível que você trabalhe dentro da auditoria pagando ou glosando, né? Ou deixando de pagar, sem ter um alto nível de expertise naquilo ali que você está fazendo a auditoria. Tá? Então, o mínimo que se espera de um profissional auditor é que realmente ele tenha um alto nível de profissionalismo e uma atualização assim fora do comum, tá? Ele tem que ser acima da média, porque enquanto a pessoa está vindo com prato de farinha, ele já tem que chegar com prato de bolo. É basicamente. E quais são as perspectivas futuras, né, e oportunidade da carreira desses profissionais?
Primeiro, a gente tem uma demanda crescente de procura por esses profissionais. Já conversei com vocês várias vezes e reforço mais uma vez. Com o aumento dessa complexidade do setor de saúde, o mercado está procurando muito auditores qualificados, tá? Auditores analíticos, profissionais que saibam analisar um gráfico, que saibam fazer, que saibam utilizar ferramentas de gestão, enfim, tudo aquilo que a gente viu aí até o momento. Precisa ter uma diversificação de funções, né? Então, além da auditoria tradicional, esses profissionais auditores, eles têm que atuar em áreas como gestão de risco, compliance, análise de dados, governança clínica, tá? Tudo aquilo que a gente conversou. Então, o auditor, ele não pode só focar naquela auditoria tradicional, que é uma auditoria mais focada em custo. Ele precisa ter um olhar mais holístico, mais generalista, para poder gerir aquela internação daquele paciente, aquela alta, aquela conta do paciente, tá? Está havendo uma globalização muito grande, principalmente dentro da área do mercado da saúde. As oportunidades, elas vão se expandindo, inclusive se expandindo extra território nacional. Tá? Então, existem consultorias, auditorias em organizações de saúde, principalmente aqui na próxima à nossa região, né, na América Latina. Existe um intercâmbio muito grande de profissionais auditores, tanto para a gente como da gente para eles. Então, é uma nova possibilidade aí. E novas tecnologias, né, gente? Então, a gente já falou lá atrás que a utilização de inteligência artificial, Big Data, automação, BI, enfim, tudo isso ajuda demais a gente a fortalecer mesmo o profissional auditor no quesito de implementação de ações, interpretação de dados, enfim, tá? Bom, gente, então, assim, sem esse conjunto, né, que nós falamos aqui, o que viemos falando desde o início do nosso semestre, fica quase que impossível que a gente exercer, né, executar uma atividade de auditoria com qualidade. Então, fora as capacitações técnicas que um profissional auditor ele tem que ter, ele também precisa ter ferramentas para poder trabalhar, né, e dar um upgrade aí nessa atuação dele como profissional auditor. Verdade é que a auditoria é multidisciplinar, ou seja, né, a auditoria da saúde ela é multidisciplinar, ou seja, a gente precisa do trabalho de todos da equipe, cada um com a sua expertise técnica, né, de formação. Então, o fisioterapeuta com a expertise de fisioterapia dele, né, de reabilitação, a nutricionista com a expertise dela da parte nutricional, o médico com a expertise da parte clínica, o enfermeiro com a expertise da parte da gestão do cuidado, enfim. Então, todos esses profissionais unidos com conhecimento acerca da auditoria, você consegue fazer uma gestão do cuidado muito mais analítica, muito mais detalhada, com muito mais cuidado, né, em relação ao paciente, que é o centro do cuidado, enfim. Então, todos esses profissionais trabalhando junto, unidos com o conhecimento específico da auditoria, a gente tem realmente um aumento na qualidade assistencial muito grande, tá bom? Então, pessoal, era isso que eu queria conversar com vocês. Essa é a nossa última aula em relação a esse semestre, né? O próximo semana que vem nós temos aí nossa aula de revisão e partimos para a nossa N2, tá bom? Então, eu agradeço a companhia de vocês, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado e espero que eu tenha sido clara nas explicações, mas em caso de dúvidas, pode deixar sua pergunta aqui que eu faço questão de responder com o maior prazer, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima.